E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês quanto que eu recebi de proventos no mês de fevereiro. Vamos lá, sem enrolação, bora pro vídeo. No mês de fevereiro, a carteira, ela não rende tanto assim em formas de proventos não, Eu diria que é mais um mês assim, ok, satisfatório, do que propriamente vir aquela pancada muito forte de proventos. Antes de falar de quanto eu recebi, assim, é muito importante lembrar vocês, a minha carteira hoje é uma carteira focada em ações. Tenho fundos imobiliários também. Lembra que eu compartilhei, acho que 70% da carteira 70% da carteira está alocada em ações, 25, 23% em fundos imobiliários e o restante em renda fixa. Então, dentro da minha carteira vai oscilar bastante os dividendos. Isso tudo porque eu tenho uma exposição muito maior em ações do que fundos imobiliários. Então, assim, de fundos imobiliários, quanto que eu recebi esse mês? Esse mês eu recebi R$ 1.136,36 de fundo imobiliário. Eu recebi também os dividendos em ações. Que nem eu compartilhei com vocês. O fundos imobiliários é aquela classe de ativos que praticamente não oscila o seu rendimento mensal. Tem uma oscilaçãozinha um pouquinho mais e um pouquinho menos. O mês passado, se não me engano, eu recebi R$ 1.186 ou R$ 1.196, o mês retrasado. Então fica dentro dessa margem. Eu tenho comigo que hoje eu recebo um valor de por volta R$ 1.150 dessa classe de ativos, de fundos imobiliários, todos os meses. E aí, conforme o tempo vai passando, a minha ideia é ir aumentando a posição, mas pouco, não é o foco agora. Que nem eu já falei, o importante para mim hoje, mais em ações, que eu penso mais no crescimento patrimonial para o médio e longo prazo aí. E aí, depois que eu já tiver uma carteira bem consolidada, um capital robusto, aí quem sabe eu posso colocar 50% em fundos imobiliários, 50% em ações, ou dolarizar a outra metade, enfim. Hoje a estratégia é exatamente essa. A maior parte em ações, pensando na rentabilidade. Os fundos imobiliários têm aquela recorrência dos dividendos. As ações não têm a recorrência, mas ela é próxima. Ela tem o saborzinho, como diz o Toguro, ela tem o sabor. Então, assim, algumas ações eu trouxe aqui para vocês. A Sanepar, por exemplo, ela distribui dividendos todos os meses de junho. Então, todo mês de junho, praticamente ela distribui os dividendos. Então, junho, eu já sei que eu vou receber os dividendos de Sanepar. BB Seguridade, normalmente ela distribui seus dividendos fevereiro ou março e agosto. Normalmente ela distribui os dividendos nessas datas. Caixa Seguridade, ela distribui dividendo em maio, agosto e novembro. Então são empresas que sempre estão distribuindo os dividendos. Que assim, Itaúsa eu já tenho muito tempo na carteira. Historicamente, ela sempre distribuiu aqui na minha carteira. Janeiro ela distribui um pouquinho, março ela distribui um valor mais robusto, abril ela também distribui, junho ela acaba distribuindo, agosto outro valor um pouquinho mais robusto, em outubro outro valor robusto. Então, quando eu montei a minha carteira de ações, eu também levei isso em considerações. Tem empresas que pagam mais em setembro, tem empresas que pagam mais em janeiro. E dentro disso, eu acabo diversificando, porque hoje de energia eu tenho Taesa, eu tenho Isa Energia e eu tenho Engie. E eu sei que elas distribuem dividendos, algumas mais ou menos em meses diferentes. E aí eu equilibro a carteira e os rendimentos dessa forma. E para vocês terem uma ideia de dividendos da carteira, nos últimos 12 meses eu recebi uma média de R$ 3.024 de dividendos, de proventos. Ou seja, eu tenho uma média de R$ 3.000 e uma média, diria que satisfatória, uma média de R$ 3.000. Nesse mês das ações, eu recebi um total de R$ 521,86. As ações que distribuíram os proventos foram Bradesco, Isa Energia e Klabin. Essas três ações foram que distribuíram proventos na minha carteira esse mês, totalizando esse valor de R$ 521. O total da minha carteira durante esse mês foi um total de R$ 1.658,22.
Para algumas pessoas isso é pouco, para outras pessoas isso é um valor significativo. Mas ao meu ver, eu fico bem satisfeito com esse mês de fevereiro, porque R$ 1.658 é mais que um salário mínimo. Se não me engano, o salário mínimo hoje está em 1.612, se não me engano. Então já é um salário mínimo. Quantos anos eu vou ter que trabalhar da minha vida para começar a receber um salário mínimo? Principalmente quem tem 40 a mais, aí a minha idade, 40, 45 anos. A Previdência teve uma reforma há pouco tempo. Será que quando chegar a nossa vez de se aposentar, quando a gente tiver 70 anos de idade, porque provavelmente um pouco mais e um pouco menos, será que não vai ter outra reforma? Será que a gente vai receber o valor integral de um salário mínimo? Ninguém sabe. Então hoje eu já posso falar, nesse sentido, eu já estou aposentado, já recebo mais de um salário mínimo por mês. Amém. Então eu já posso considerar aposentado nesse sentido. E eu demorei por volta de 7 anos para construir essa carteira de renda passiva. Ou seja, eu já recebo atualmente quase 2 salários e eu demorei 6, 7 anos para isso acontecer. Na Previdência, quantos anos eu ia ter que trabalhar ainda para conseguir receber 2 salários mínimos de aposentadoria? E a ideia é esse valor crescer cada vez mais, porque eu vou reinvestir boa parte dos dividendos e se tudo der certo, mensalmente ainda vou colocar um valorzinho ainda do meu trabalho, do meu dia a dia, do meu suor. Então a ideia é a carteira crescer ainda mais. Aí quem sabe lá no futuro, aí eu tenho 50% em fundos imobiliários. Então, gente, assim, ó, um seguidor me perguntou, pô, Renato, mas como é que você faz para analisar a empresa? Gente, isso tudo faz parte da análise, igual eu falei para vocês. Eu tenho 3 empresas de energia. Dependendo da empresa, paga dividendos em janeiro, paga dividendos em agosto, e eu tento equilibrar nesse sentido. E eu tenho a maior posição em ações devido à rentabilidade ter um potencial muito maior do que os fundos imobiliários. E é por isso, gente, que a minha maior posição é em ações, que eu foco na rentabilidade do longo prazo. Tende a ser muito maior do que a dos fundos imobiliários. Quando eu vou comprar uma ação, aumentar minha posição, eu sempre... Várias coisas você tem que observar. Quanto que você já tem dessa empresa, se você já está muito concentrado ou não, o setor, se você já está muito concentrado ou não nesse setor, se ela está muito descontada no mercado, se ela está descontada, por que ela está descontada, se a tendência é só um cenário turbulento devido ao Trump ter feito uma taxação lá e as ações despencaram, ou aconteceu algum imprevisto na empresa. Então tudo interfere no momento do seu aporte, no momento do meu aporte. Então, quando a gente investe na ação, quando a gente investe em ações, a ideia é ser sócio da empresa. E a partir do momento que você tem várias ações, sempre vai ter a oportunidade para você alocar no seu capital. As ações subiram muito, de repente fundos imobiliários é o momento. Os fundos imobiliários, ao meu ver, está caro, está barato, está tudo caro. O que você faz? Aumenta a sua renda fixa, aumenta a sua exposição nessa classe de ativos. Mas está tudo caro, até a renda fixa, eu já tenho um valor relevante também, exterior. Então sempre vai ter uma oportunidade de mercado. E aí quando você está investindo, você tem que estar atento a essas oportunidades, tá bom? Então finalizando aqui, gente, o valor total que eu recebi foi exatamente esse de R$ 1.658,22, R$ 1.136 em fundos imobiliários e R$ 521 em ações. Esses foram os proventos recebidos do mês, tá bom? Então assim, gente, quem gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. Forte abraço a todos aí. Até a próxima.